Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, como você já viu pelo título e pela thumb, nesse vídeo eu vou falar sobre o potencial desperdiçado do Broly do Super. E não, esse vídeo aqui não foi feito especificamente para defender o Broly do Z. Eu vou fazer um vídeo separado para isso. E obviamente, antes do vídeo continuar, não se esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo, comentar e se inscrever. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Introduzido em 1993 no filme Dragon Ball Z, O Poder Invencível, Broly nos é mostrado como um guerreiro louco e ardiloso, sempre prezando em destruir seus inimigos da forma mais dolorosa possível. Mas independente de sua origem questionável, o carisma e design de Broly foi o suficiente para cativar os fãs, fazendo com que mesmo após 2 filmes ruins e mais de 20 anos depois da sua criação, os fãs ainda guardassem um carinho gigantesco pelo personagem. E por isso, em 2018, um novo filme do personagem foi criado, mas dessa vez com as mãos do Akira Toriyama, onde o personagem foi totalmente remodelado pelo autor, tendo não só seu design, como a sua personalidade e a sua origem totalmente mudadas. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Eu sei que aos olhos de muita gente, o Broly do Super tem, nossa, a origem perfeita. E o Broly do Z, ele só não gosta do Goku porque o Goku tava chorando. Então ele é? Mas sim, o Broly do Super tem alguns erros, inclusive alguns erros que incomodam muito. Se você só viu o filme, você deve estar muito confuso, mas o maior erro do Broly do Super na verdade está no mangá, onde nos é mostrado o Broly controlando completamente a sua forma Full Power. E você deve estar se perguntando, mas Goten, isso teve algum tipo de desenvolvimento, não é mesmo? Mas não, nós não fazemos isso aqui. É claro que tem umas pequenas coisas que me incomodam no filme, mas o que o mangá fez foi sacanagem. Pra você que não entendeu ainda, vamos lá. Em um único capítulo é mostrado o Broly treinando para se controlar, e já no próximo ele tá se controlando. Ou seja, é como se o Gohan aparecesse no começo da saga Saiyajin e do nada tivesse um time skip e ele tivesse aquele Gohan da saga Freeza. É claro, ele não teve o arco dele completo como um personagem, mas ainda assim você perdeu muita coisa, e grande parte do carisma que você poderia sentir pelo personagem ou do desenvolvimento são jogados completamente fora. E sinceramente eu acho que isso aqui foi mais pra calar a boca dos fãs do Broly do Super. Ficaram o tempo todo falando que ele era mais bem desenvolvido que o Broly do Z e no final ele teve o mesmo destino. Mas vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento que o Broly do Super estava recebendo até aquele momento. Primeiramente, na origem dele. Em Dragon Ball Z, O Poder Invencível, nos é mostrado que Broly foi sentenciado à morte pelo Rei Vegeta, puramente pela inveja que ele tinha do poder de Broly, que é claro, faz completamente o sentido, tendo em vista que no Z, os Saiyajins são mais bárbaros, então eles não funcionavam exatamente como uma sociedade, e também isso obviamente reforçava o mau caratismo do Rei Vegeta, que é claro que por mais que o Rei Vegeta tenha sido mostrado como um Saiyajin que igualmente a Bardock tentou salvar o seu filho, ainda assim foi deixado bem claro que o Rei Vegeta era um Saiyajin ruim, exatamente como o próprio Vegeta. Já em Dragon Ball Super Broly, eles decidiram dar uma pequena amenizada, onde ao invés de mandarem executar o bebê, eles mandaram ele para um planeta inóspito, cujas chances de sobreviver eram extremamente baixas, porém ainda assim existiam. No Super, o Rei Vegeta afirma que se o Broly sobrevivesse, ele seria uma grande adição para o exército dos Saiyajins, obviamente em um tom de mentira, tudo para ressaltar que ele tinha inveja do poder de Broly. E por mais que a maldade dos Saiyajins no Super seja extremamente suavizada, ainda assim o Rei Vegeta é demonstrado como um Saiyajin ruim. E por incrível que pareça, o Paragus é um pai muito melhor no Super. E não que ele seja um bom pai, mas ele é melhor que no Z. Mas no Super, o fato do Broly viver totalmente isolado faz com que ele se comporte como um animal. Inclusive, o seu melhor amigo também foi um animal. E ele passa tudo isso dele ser selvagem e não ter controle sobre as suas ações. Já que aqui no Super a gente acaba descobrindo que quanto mais forte o guerreiro é, menos sanidade mental ele tem. Ou
seja, toda a história e o desenvolvimento do Broly aponta para ele ser uma pessoa descontrolada. E é justamente isso que me deixa irritado. Eles simplesmente fizeram o Broly se controlar em um capítulo. Você não só joga todo o desenvolvimento e todo o arco do personagem no lixo, como você também faz o personagem ficar irrelevante em níveis de poder, já que ele meio que atingiu o seu ápice, né? Então, ou você ignora a evolução reativa do personagem, ou você cria uma transformação nova totalmente quebrada que não faz sentido algum, ou você simplesmente joga ele de escanteio. Afinal, a partir do momento que ele chegou em um teto, os outros podem superar ele. Mas pra falar a verdade, eu já sei mais ou menos como que vai ser. Vão falar que o Broly é o mais forte, que o Broly pode fazer isso, pode fazer aquilo na história e tal. Porém, assim que chegar um vilão novo, ele vai humilhar e demolir o Broly, usando ele mais como uma escada de poder para mostrar que o vilão é forte. E aí sim, o Broly vai ser jogado de escanteio, mais ou menos na mesma pegada que aconteceu com o Instinto Superior, o que muito provavelmente nem tem mais volta, já que o arco do personagem praticamente acabou. Como eu disse, obviamente ele pode ser mais desenvolvido, mas arrancaram 75% do que o personagem poderia ser. Mas agora, como que eu impediria que isso acontecesse? Como o desenvolvimento do Broly do Super poderia ter sido? Primeiramente, eu levaria muito em consideração aquela fala de que poder é igual perda de sanidade. Ou seja, muito provavelmente o arco do personagem rodaria em volta disso. Afinal, tanto a Kale quanto o Broly do Z tem isso, então por que não, né? E eu acho que a primeira mudança que eu faria é que o Broly ficaria sozinho no planeta Vampa no final do Dragon Ball Super Broly. Afinal, isso faria ser ainda mais difícil para ele se controlar, porque ele não teria ninguém para motivar ele. Não só isso, como ele ia se lembrar da Tillai e do Lemo. Porém, obviamente, como ele estaria sozinho, ele não ia poder fazer nada. E eu fiz isso, é claro, para ele não ter o final feliz tão rapidamente assim. Imagina se o Vegeta após Saga Saiyajin já tivesse casado com a Bulma e tivesse o Trunks. Não ia fazer muito sentido. Porém, ele estaria sozinho porque queria. Ele não iria querer que a Tillai e o Lemo ficassem do lado dele. Justamente porque eu faria com que todo o foco do personagem fosse em torno dele ser descontrolado. E ele reconheceria isso. Ele ia saber que ele é uma ameaça. E o Broly mesmo acharia que ele não tem esperança, que ele não tem como mudar. Como se a maldade fizesse parte dele, assim como o Majin Vegeta achava. Ele acharia que é uma besta descontrolada, que não tem redenção. Justamente porque não importa o que ele faça, ele sempre será um monstro. E óbvio que isso teria que ser feito de uma maneira que focasse mais no psicológico do Broly. E eu acho que isso dele se juntar aos Guerreiros Z também deveria demorar mais. Afinal, ele demoraria para confiar neles. E a partir do momento que confiasse, ele teria medo de se descontrolar e atacar eles. Basicamente, ele seria aquele guerreiro que fica isolado, mas não porque não quer, mas sim porque tem medo. Nesse caso, medo de si mesmo. E da vontade dele de não querer machucar aqueles que ele ama, assim como ele de certa forma fez com o pai dele. Mas assim como o Vegeta na saga Freeza, ele ia aparecer várias vezes para ajudar. E com isso, é claro, aos poucos ele iria conquistando a confiança dos guerreiros. Não só isso, como ele criaria uma amizade com eles, principalmente com o Vegeta. E do lado do príncipe, não só talvez ele estaria fazendo isso para se redimir pelas coisas que o seu pai fez, mas sim porque o próprio Vegeta já esteve nessa situação de achar que está no lugar errado. Então ele poderia fazer isso para guiar o Broly para não ir no mesmo caminho que ele foi. E é claro que isso não aconteceria de uma saga para outra. E talvez muito provavelmente teria um arco focado especificamente no Broly, onde aí sim ele ia começar a aprender a controlar o poder dele. Mas é claro que para esse medo do descontrole dele continuar, o Broly ficaria descontrolado algumas vezes e possivelmente até acabaria atacando alguns dos Guerreiros Z. E antes que você comente falando que tá muito Ed ou sei lá o que, temos que lembrar que esse conceito foi apresentado na obra, então eu não vejo por que não aproveitar dele. E é claro, eu faria um desenvolvimento mais longo para isso ser algo que as pessoas realmente fossem se importar, não para ser simplesmente só mais um bonequinho na coleção. Mas e você? Você acha que o Broly do Super foi desperdiçado? Você acha que ele poderia ter tido sim um desenvolvimento melhor? Não se esqueça de comentar a sua opinião, deixar seu like e hypar o vídeo. E é claro, se você está se sentindo meio cabisbaixo e pensando em desistir dos seus sonhos, nunca desista.
não se esquece de falar com Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar, independente de qualquer coisa. Eu sei que às vezes a vida pode ser difícil, mas a gente tem que persistir. Enfim, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. E é claro, se esse vídeo der certo, eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre o Broly. Mas enfim, sem mais enrolação, valeu, falou e fui.